Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Dharma, né? O Dharma foi um tema que a gente conversou no nosso retiro lá na Lapinha da Serra. Como muitos não estavam presentes e é um tema que é super importante e interessante de a gente refletir e revisitar, foi o tema que eu escolhi para a gente falar hoje. Então, o Dharma é uma palavra em sânscrito que representa o caminho, né? O que seria o caminho, o propósito, o sentido de vida de cada pessoa. E aqui mais uma vez, né, esse convite para a individualidade. Então o Dharma ele é algo que é individual. Cada um de nós temos o nosso caminho, temos o nosso propósito, temos a nossa missão aqui nessa vida. Então isso é totalmente individual. Dentro dos papéis que a gente exerce em sociedade, a gente também tem o nosso Dharma, né? Então a gente tem o nosso Dharma enquanto filhos, temos o Dharma enquanto pais, temos um Dharma na profissão que a gente escolhe exercer, temos um Dharma nas relações que a gente estabelece. Então o Dharma é o que seria esse nosso caminho, esse nosso sentido. Geralmente o nosso propósito de vida, ele conduz, né, esses outros propósitos dos papéis que a gente exerce, né? Então, quando a gente se conecta com esse maior, com esse Dharma maior, né, ele vai se expandindo ali, vai permeando os outros papéis que a gente exerce. No taoísmo, o taoísmo é uma filosofia de vida oriental chinesa, e para eles, né, eles consideram que tudo é uma manifestação do Tao. Tao seria uma energia, né, para nós seria Deus, uma energia de onde todas as coisas se manifestam. Nós somos uma manifestação dessa energia, né, e o Tao nos criou porque ele não consegue experienciar a matéria, né? Por ser uma energia, ele não consegue se relacionar e experienciar a matéria. Então, daí ele nos criou para que a gente possa viver aqui as experiências e para que ele possa sentir através de nós todas as experiências possíveis aqui nessa matéria. O taoísmo também faz uma relação muito interessante com a água, né? Eles falam que a água é um elemento que representa o divino e que representa o Dharma, porque a água é um elemento que segue o seu curso sem questionar, né? A água poderia ser várias coisas, ela poderia formar uma cachoeira maravilhosa, ela poderia formar uma praia maravilhosa, mas ela segue o curso dela. Se o curso dela naquele momento for ficar empoçada embaixo de uma pedra, ela vai ficar, né? Ela não tenta voltar no fluxo e seguir um outro caminho, né? Então a água, ela segue o próprio Dharma sem questionar. E isso traz várias reflexões, né, pra gente. Muitas vezes o nosso Dharma é diferente daquilo que a gente deseja. Não é que o desejo seja algo negativo, né? Existem vários estereótipos com relação ao desejo, né? Colocando o desejo como algo negativo. Mas na realidade o desejo ele nos coloca para movimentar, né? Então muitas vezes é o desejo, né? É o querer algo que nos coloca em movimento em um caminho que é importante para nós, né? Que vai nos fazer crescer enquanto seres humanos. Talvez chegou lá na frente, desistir daquele desejo, não faz mais sentido aquilo que eu queria. Mas a trajetória, né, nos fez crescer enquanto seres humanos. Então o desejo ele é importante para nos manter sempre em movimento, né, de crescimento. Mas a gente tem que entender que muitas vezes o nosso Dharma é diferente daquilo que a gente deseja, né? E o entendimento do nosso Dharma, a tomada de consciência do nosso Dharma, acontece a partir do nosso recolhimento, da nossa conexão interna com essa parte do divino, né? Com essa centelha divina, com essa energia, com essa luz que cada um de nós temos internamente. A gente tem uma lupa, que é a nossa mente, né? Que tem uma capacidade de ampliar e de se envolver e de criar, que é magnífica.
Só que quando a gente fala do Dharma, dessa conexão interna, a gente precisa de dar uma reduzida nessa lupa. Porque nessa expansão é natural que a gente se perca, né? Que a gente se desconecte, que a gente vá muito para o campo mental e esqueça de olhar internamente e de sentir. Então, é importante a gente fazer esse exercício de recolhimento para que a gente consiga tomar, né, consciência desse nosso Dharma. É só a partir da vivência dessa consciência do que é o nosso Dharma que o nosso coração fica em paz. Então, o Dharma é algo que é muito importante para que a gente viva bem, para que a gente viva em paz, né, aqui nessa vida. E o yoga, né, ele é essa ferramenta. O próprio Yoga Sutra, no primeiro sutra do primeiro capítulo, Patanjali diz: Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é o yoga, é o recolhimento das oscilações de pensamento, né? Então a nossa mente ela tá o tempo todo oscilando, ampliando esse campo e a gente acaba ficando perdido, né? Então a prática ela vem para recolher essas oscilações para que a gente possa se conectar internamente, né? Fazer essa conexão com essa nossa parte espiritual para que a gente consiga então ter um entendimento do que seria o nosso Dharma, né? Nessa vida e nos papéis que a gente desempenha, né? Então, eu quis trazer hoje aqui essa reflexão, até aproveitando que é a lua nova, né, hoje, para a gente aproveitar, né, que já estamos numa fase, num momento de energia, de introspecção, né? Então, para a gente aproveitar para revisar, né, como é que está esse nosso caminho com a prática de yoga, né? Se a gente realmente tem utilizado a prática para nos levar nesse lugar tão importante, né, que é esse lugar de conexão, para que a gente possa sentir também, né, um pouco como anda essa nossa conexão, esse nosso lado espiritual, como é que tá essa nossa lupa, né? Se a nossa lupa da mente está muito ampla, tem vagado muito, ou se a gente tem conseguido recolher um pouquinho desses sentidos, né? Recolher um pouco dessas oscilações e desses movimentos. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui hoje.